Por que o dólar está subindo tanto? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa bastante que tem chamado muita atenção nesses últimos dias, né? Que é o dólar que está subindo bastante aí em relação ao real. Tem muita gente me perguntando isso, até onde isso vai, se existe alguma previsão sobre isso. Então eu quero trazer um pouco do meu conhecimento para vocês poderem entender o porquê que isso está acontecendo, até onde isso pode ir e quais são as previsões que a gente pode ter para esse cenário que hoje está se formando, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas antes de a gente continuar a falar sobre isso, deixa eu te falar o seguinte. Se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever aqui. Aqui a gente sempre fala como acumular mais patrimônio, como rentabilizar melhor os seus investimentos e, claro, como nesse vídeo aqui, como proteger melhor os seus recursos. Então, aproveita para se inscrever aqui no canal e, claro, aproveita para curtir esse vídeo se você gostar dele, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o assunto. A ideia disso tudo, né, do porquê que está acontecendo esse cenário hoje um tanto quanto adverso, né, do aumento do dólar em relação ao real, se vem primeiro pela situação de aumento, né, dos títulos da dívida pública americana. Quando eu digo aumento, aumento do rendimento dos títulos da dívida pública americana, ou os famosos treasuries, tá? Desde novembro do ano passado, vinha já se especulando muito de que os Estados Unidos começaria a fazer um aumento um pouco mais rápido, né, da taxa de juros americana para conter a inflação. A grande situação é que lá a gente não estava tendo ainda situação de uma inflação que eles consideram um tanto quanto problemática e nem sequer a questão de emprego. Só que agora em 2018 isso veio e veio mais rápido do que era esperado pelo mercado. Então os Estados Unidos começou então a fazer aí uma política, né, de aumentar os juros lá mais rápido do que era esperado o ano passado pelo mercado como um todo. Isso fez com que, como a gente sabe, não sei se vocês têm essa noção, mas quando a gente fala de título do tesouro, né, do americano, são o famoso tesouro direto lá, tá? A gente está falando do título mais seguro do mundo, tá? Então ele serve como um grande aspirador de dinheiro do mundo inteiro, tá? Investidores do mundo inteiro levam dinheiro para os títulos norte-americanos, os famosos treasuries, para poder, já que ele está agora com investimento ali, com rendimento um pouco melhor, para poder aí ter um investimento super seguro, rendendo que para grande maior parte do mundo é considerado um bom rendimento para um título seguro, na casa aí de 3% ao ano, tá? A gente sabe que aqui no Brasil, se alguém falar para você que você vai ter um rendimento de 3% ao ano, você fica maluco da vida, mas fora do Brasil, isso aí, para um título super seguro quanto o título norte-americano, os investidores ficam super contentes, até porque se você parar para pensar, desde 2008, né, desde a crise que aconteceu lá nos Estados Unidos, com a questão da bolha imobiliária, etc. e tal, em grande parte dos países desenvolvidos, existe taxa de juros zero ou, inclusive, em alguns casos até negativa, ou seja, deixar o título, né, deixar o teu dinheiro parado, não deixar ele aplicado, ou seja, em produtos mais agressivos, como ações, etc. e tal, você está perdendo dinheiro ao longo do tempo. Então, quando você vê o título mais seguro do mundo pagando 3% ao ano, poxa, os investidores ficam super felizes e levam dinheiro para os Estados Unidos de forma super recorrente. Esse é o primeiro motivo do porquê que muito dinheiro saiu do Brasil e vai para os Estados Unidos, e por isso a gente tem um aumento do dólar, né? Só para vocês entenderem o que acontece. Quando o estrangeiro sai do Brasil, ele não sai carregando reais, né? O que ele faz? Ele vende reais aqui no Brasil, compra dólares e transforma então e faz a conversão e leva esse dinheiro para fora do Brasil, tá? Esse é um dos principais motivos do porquê o dólar vem subindo tanto nessas últimas semanas, tá? Esse é um dos principais motivos, para ser mais exato. O segundo principal motivo, né, desse aumento é que depois dessa mudança, né, de que o Federal Reserve,
o Banco Central americano acreditou que deve ter um aumento de juros mais rápido, né, do que era esperado no ano passado. Muitos investidores estão começando a analisar se vale a pena manter suas posições mais arriscadas, como investimentos em mercados emergentes, em bolsa de valores, etc., para começar a fazer investimentos na própria economia americana. Então isso acabou também já levando para uma perspectiva de um prazo um pouco maior, de que, poxa, faz sentido talvez eu levar o meu dinheiro para fora do país e levar lá para os Estados Unidos, porque com a economia de lá melhorando, eu vou ter investimentos melhores para mim fazer e, portanto, eu não preciso arriscar o meu dinheiro em mercados emergentes como o Brasil, como tantos outros, e por isso boa parte do recurso estrangeiro saiu daqui. Bom, qual que é a grande situação que acontece, né? Além disso, a gente está tendo um cenário político tanto adverso aqui no Brasil. E gringo odeia essa situação, né? Um cenário adverso para um país, por exemplo, como os Estados Unidos, como na Europa, onde você tem pouco caos político. Normalmente não é como aqui no Brasil, que uma hora sai impeachment, uma hora não sai essa bagunça brasileira. O americano, ou o gringo, mais falando assim precisamente, falando de forma global, fica um pouco preocupado com essa situação. Então, junta-se o rendimento maior dos títulos americanos, que leva dinheiro para fora, junto o cenário político aqui no Brasil, um tanto incerto, e ainda que a gente tenha uma questão de eleição aqui no Brasil, que ainda é incerta, a gente não sabe nem sequer ainda em quem vai votar, né? Acaba fazendo que bastante dinheiro saia do Brasil e, portanto, você acaba tendo aí esse aumento do dólar ao longo do tempo. Um outro ponto legal da gente colocar e pontuar é que, normalmente, né, se você pegar no longo prazo, a gente acaba sempre tendo o dólar mais caro. Existiram 2 momentos só no Brasil em que a gente teve um dólar mais barato do que deveria, do que seria um preço considerado justo pelo mercado. Se a gente fizer a comparação com a paridade do poder de compra, eu vou colocar o gráfico aí na tela para vocês, que mostra desde 95, né, quanto variou ali, né, a questão do dólar com o dólar junto com a inflação acumulada de 12 meses. Se você pegar, você vai ver que o gráfico onde a gente coloca o real junto com a inflação e a variação cambial, que é esse gráfico aí mais, que oscila bastante, vai ver que apenas 2 momentos a gente teve o dólar abaixo, né, do que a gente chama aí de paridade do poder de compra. Foram os momentos que teve crise internacional e que o Brasil ficou aí um pouquinho melhor. Então, basicamente, quando a gente fala no longo prazo, o dólar tende a ser um investimento que acaba sendo se valorizando. Isso se deve muito por conta da nossa inflação aqui no Brasil, né? A gente perde poder de compra no real e, consequentemente, o dólar acaba ficando mais caro para a gente comprar, tá? Esse é o grande ponto quando a gente fala do aumento do dólar ao longo do tempo. Então, se você parar para pensar em tudo isso que eu passei até agora para vocês, começa a fazer bastante sentido, sim, você ter parte do seu dinheiro, parte do seu recurso com exposição ao dólar. Por quê? Porque no longo prazo ele tende sempre a subir. Apesar dessa variação ser uma variação às vezes meio maluca, no longo prazo ele tende a se valorizar. E outra coisa, quando a gente fala de, por exemplo, ter um investimento dolarizado, né, você não precisa especificamente comprar só dólares, ou você não precisa especificamente ter uma conta no exterior para poder ter um investimento em dólares. Você consegue fazer isso através hoje, por exemplo, de fundos internacionais que tenham, né, exposição cambial. Então, por exemplo, você pode investir pensando para o longo prazo em um fundo de ações internacionais que vai investir em, por exemplo, ações que são super inovadoras como Apple, Google, Facebook, P&G, entre tantas outras empresas aí que nos Estados Unidos são super inovadoras. Vai continuar tendo a variação cambial e, pensando no longo prazo, tanto essas empresas quanto o próprio câmbio tende a se valorizar. Então, para o investimento de longo prazo, né, ou de longuíssimo prazo, aí, pensando de 5 anos para frente, faz total sentido, sim, você ter essa possibilidade de investimento. Ela não precisa ser, claro, um montante grande da sua carteira, mas pode ser, sim, considerado um percentual relevante aí, entre 10% e 15%, pode fazer sentido, sim, até porque faz sentido para você se proteger caso tenha algum cenário político
adverso no Brasil e, claro, essa variação cambial seria favorável para você. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha tentado explicar a motivação do que está acontecendo agora, ultimamente, com o dólar no Brasil. E, claro, se vocês gostaram, aproveita para curtir esse vídeo e compartilhar com mais pessoas, afinal, conhecimento financeiro nunca é demais. Um abraço e até o próximo vídeo.